Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma conversa sobre ginecologia e obstetrícia. E hoje vamos falar um pouco para vocês sobre uma patologia que se acessa nas grávidas. Vamos falar um pouco da mole datiforme e procurar ser bem explicativo para que, na medida do possível, vocês possam, se não resolver em todo, mas pelo menos dar um início e um segmento a essas mulheres que desenvolvem mole datiforme. Então, a primeira coisa, nós temos que saber o que é mole datiforme. Então, é uma complicação da gravidez que tem um potencial para a evolução de comportamento maligno, de doenças de comportamento maligno, e que ocorre entre nós numa proporção de um caso para 1.000 a 2.000 gestações. De um modo genérico, nós chamamos isso de doença trofoblástica gestacional. A mole datiforme em si, ela se inclui dentro desse grupo, conhecido genericamente como doença trofoblástica gestacional, que além das moléstias da mole datiforme, as formas com comportamento maligno compreendem o coriocarcinoma, o tumor trofoblástico do leito placentário, entre outros menos frequentes. Bom, especificamente sobre mole datiforme, nós vamos mostrar para vocês duas formas clínicas que eventualmente podem se assestar: a mola completa e a mola parcial. As molas com comportamento maligno seria a mola invasora, aquela mola que o próprio nome diz, invasora, ela invade no miométrio, se exterioriza para fora da cavidade uterina, o coriocarcinoma e o tumor trofoblástico do sítio placentário. Do ponto de vista epidemiológico, nós vimos que é uma incidência baixa na população, não tem muita relação com faixa etária, incide habitualmente tanto nas brancas como nas mulatas e nas negras. Do ponto de vista epidemiológico, a gente pode associar com que tipo de pessoas poderiam ter um fator de risco, um agravante para a transformação de uma mole datiforme em neoplasia maligna. O que se sabe é que mulheres que têm uma gestação molar, epidemiologicamente, elas aumentam a chance de 5 vezes de desenvolverem mole datiforme em gestação seguinte, a posteriori, se não observar um prazo mínimo de 12 meses. Isto é, a não observância desse período, essas mulheres têm uma probabilidade 5 vezes maior de desenvolver uma gestação molar, e aí com um risco de neoplasia também muito elevado. E obviamente que, do ponto de vista epidemiológico, fazendo
o screening dessas mulheres grávidas na fase inicial da gestação, já é possível diagnosticar a presença de mola através da ultrassonografia. Daí porque é recomendação da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a partir de 8 semanas de atraso menstrual, já é possível visualizar a cavidade endometrial e fazer a ilação diagnóstica de uma mola datiforme através da ultrassonografia. Quando se deve suspeitar de que nada está ocorrendo, ou melhor, que está ocorrendo uma alteração do percurso dessa gestação nessa paciente? Uma coisa que chama bastante atenção nessa alteração é um aumento exagerado do útero, isto é, você tem um crescimento uterino não compatível com atraso menstrual. Então você tem um crescimento exagerado do útero e nos trabalhos baseados em evidência, medicina baseada em evidência, se acha que esse dado, apenas o aumento exagerado do útero, você já tem uma odds ratio de 4,5, o que corresponde a uma chance de 45% dessas pacientes desenvolverem uma neoplasia maligna, ou corocarcinoma, ou uma mola invasora, só com a avaliação clínica. Você vê esse crescimento exagerado uterino. E esse crescimento exagerado uterino nada mais também se deve às custas também de um aumento exagerado dos níveis de gonadotrofina coriônica, que se transformam ou que dão sintomatologias, sintomas e sinais clínicos como a hiperemesis gravídica, e por isso mesmo uma hiperemesis gravídica bastante acentuada, levando a comprometimento do estado geral dessas pacientes. Dores abdominais lombares se acestam com certa frequência, até por conta dessa distensão e do peso desse útero em cima da víscera. E é evidente que você não vai ter batimento cardiofetais. Então, esses sintomas são extremamente importantes para fazer uma ilação clínica de uma mola hidatiforme. Bom, a partir da avaliação clínica dessas pacientes, é obrigatório ter laboratório. Você não tem laboratório, é extremamente difícil. E o laboratório, primordialmente, dosagem de beta-HCG. No sangue, nós queremos um beta-HCG qualitativo, né? Ou melhor, quantitativo. Eu quero dosar o nível de gonadotrofina no sangue. Então, níveis acima de 100 mil milímetros, unidades internacionais por ml, isso é sugestivo, é patognomônico de mola hidatiforme, com odds ratio de 2,9, significando que essas pacientes têm 29 a 30% de chance de desenvolver o corocarcinoma.
Um outro exame que também faz ilações diagnósticas da morbidade fome é a ultrassonografia. E nós vamos verificar, primeiro, a ausência de batimentos cardiofetais. E segundo, você vai ver um útero cheio de vesículas, isto é, imagens anecoicas. E para o lado dos anexos, você vai ter crescimentos ovarianos às custas de cistos, que nós chamamos de cistos tecroteínos, com odds de 2,7, então extremamente elevado para nessas pacientes que têm os cistos tecroteínos. Bom, então você tem uma história clínica sugestiva de neoplasia trofoblástica, você tem exames, sinais e sintomas clínicos falando sobre isso, você tem exames laboratoriais que confirmam essa ilação diagnóstica para neoplasia trofoblástica. Então nós temos que fazer um tratamento para essa paciente, então nós temos que esvaziar essa mola. Para fazer esvaziamento molar, é importante ter hemograma completo, com tipagem sanguínea, um raio-x de tórax, avaliação ultrassonográfica e, claro, você tem que ter as dosagens de beta-HCG. De um modo geral, esses esvaziamento molar vai depender da idade gestacional. Você tem, mas de um modo geral, são procedimentos que sangram um pouco. Daí porque você tem que ter um hemograma completo, normal, e essa hemoglobina acima de 10. Com a tipagem sanguínea feita, verificar se há disponibilidade de transfusão sanguínea, no caso de precisar, e é um evento que deverá ser sempre acompanhado por anestesista e centro cirúrgico, porque nós vamos precisar de uma sedação. Então esses são exames imprescindíveis e relativamente fácil de vocês terem no interior, sem muita dificuldade. Vocês podem acessar facilmente esses exames. Bom, os aspectos ultrassonográficos são esses que vocês estão vendo aí. Essas imagens anecoicas, né, como se fosse um cisto aqui dentro. Isso são vesículas, né, cheias de ar. São imagens sugestivas patognomônicas de neoplasia trofoblástica. Bom, do ponto de vista macroscópico, eu já falei para vocês, nós temos uma mola completa ou a chamada mola parcial. O que diferencia uma da outra é a presença de um embrião dentro da cavidade. Então, quando você tem um esboço embrionário, você tem a chamada mola parcial, que dá uma alteração genética importante. Esses fetos não são viáveis. E a mola completa é a que não tem presença de embrião. Essa imagem, tudo isso aqui é miométrio, musculatura uterina, miométrio. Vocês estão vendo essas partes escurecidas. Tudo isso aqui. Isso é implante de trofoblasto na cavidade miometrial. Aqui nós temos a cavidade endometrial bem limpinha, ó.
É isso que acontece nos casos das mola invasora. Você faz a curetagem, esvazia esse útero, essa paciente para de sangrar por momentos, daqui a pouco ela volta a sangrar, sangramentos grandes e de consumo. Você volta para a cavidade endometrial, você faz raspado da cavidade endometrial e você não tem nada. Porque migrou o trofoblasto para dentro do miométrio e extramiométrio. Vocês estão vendo que nessa ponta de cá, esse tecido trofoblasto já está invadindo o perimétrio, está se exteriorizando. Esses são casos que são compatíveis com níveis de gonadotropina acima de 100 mil unidades e que também é compatível dessas mulheres terem nódulos a nível pulmonar, que é a metástase mais precoce, mais cedo que acomete os casos de neoplasia maligna na maioria das formas, essas formações. Via de regra, hominóides nesses casos são tratados cirurgicamente, com a retirada do útero e acompanhamento a posteriori com a dosagem de gonadotropina. Aqui é um caso de neoplasia trofoblástica com invasão para o colo, já se exteriorizando pelo colo. São casos ruins de tratar porque são muito friáveis daqui, sangra muito e tem todos aqueles cuidados, aqueles critérios de tipagem sanguínea, centro cirúrgico e avaliação dessas pacientes. Então, o que dá um pouco de trabalho, mas a conduta é a mesma. É você esvaziar, raspar bem esse canal endometrial e depois fazer o seguimento dessas pacientes. O raio-x de tórax é sempre importante fazer, porque pacientes que têm neoplasia trofoblástica com suspeita de neoplasia maligna, a primeira parada dela é fazer o estágio a nível de pulmão. Então você vê facilmente um nódulo desse pulmão direito aqui desta paciente. Bom, então, feito o diagnóstico, trazendo aqueles pormenores, nós temos que fazer o esvaziamento molar. Até 12 semanas, com o fundo uterino não muito grande, que é compatível com a mole dactiforme completa, a gente usa 2 comprimidos de misoprostol intravaginal e entre 4 e 6 horas procede o esvaziamento, ou com amil ou com o sistema convencional. Quando você tem um útero maior, é evidente que esse útero está mais dividido, mais parede uterina menos espessa, mais friável, então você corre o risco de perfurar esse útero mesmo, ele se romper devido ao aumento das contrações uterinas. Então a gente não deve usar 400 microgramas de misoprostol, é prudente usar 200 miligramas só e proceder ao mesmo procedimento após 6 horas, ou quando ela começar a eliminar a mola. Quando você tem útero acima de 20 semanas, já útero bastante aumentado de volume, o procedimento é o mesmo, usar o misoprostol e aguardar o sangramento transvaginal. Deixa fazer, aqui já é obrigatório esperar o sangramento transvaginal iniciar. É de bom ouvir fazer, auxiliar com a infusão de ocitocina e proceder o mesmo procedimento para a aspiração. Aqui, preferencialmente, sistema de vácuo aspiração, e um sistema maior,
você reduz o risco de perfuração e ganha tempo no esvaziamento molar. Bom, até aí não tem muitos segredos. Você tem disponibilidade de dosar gonadotropina, fazer ultrassonografia, usar o misoprostol e esvaziar o útero. O mais importante dessa patologia é o que nós estamos vendo agora, o processo do segmento. Então, esse segmento é extremamente importante, porque, como eu mostrei para vocês, o risco de a paciente desenvolver uma neoplasia maligna é alto, principalmente se ela tem níveis extremamente elevados de gonadotropina e se tem cistos tecnoteínicos. E você tem que fazer, uma vez esvaziado, esses níveis de gonadotropina tendem a cair. Então, para isso que a gente tem que fazer os intervalos semanais, quinzenais e mensais até a remissão completa do beta, até o segmento e controle do beta-HCG. E deve-se prolongar isso por um período não inferior a 12 meses. Nas primeiras 4 semanas, a evolução semanal. Nas próximas 4 semanas, a avaliação quinzenal. E o restante dos 12 meses, você faz uma avaliação mensal. Dependendo do que você vai encontrando, você vai corrigindo durante esse período. E basicamente o que a gente quer ver com isso? Queda dos níveis de HCG. A partir do momento em que a gente obtém 3 dosagens consecutivas negativas de beta-HCG, a gente dá isso como uma cura da neoplasia trofobástica, ou seja, uma remissão espontânea, ou melhor dizendo, quando você obtém até 3 dosagens consecutivas negativas, você dá como curada essa paciente desse procedimento. E é bem verdade também que as neoplasias trofobásticas, a morfidatiforme, ela também tem remissão espontânea. Rapidamente, em menos de 8 semanas ou até 8 semanas, ela diminui os níveis de 0 níveis de gonadotropina. E a partir daí você faz o intervalo quinzenal, mensal, até completar 6 meses após o resultado negativo. Você não abandona essa mulher durante os primeiros 12 meses. Então, se esse segmento fizer isso corretamente, você corre o risco de não ter surpresa lá na frente, de ela fazer uma recidiva da morfidatiforme, que o grande perigo é que, uma vez recidivando, invariavelmente se torna um caso de coriocarcinoma. A mesma coisa, você faz um raio-x de tórax mensal, e se está os níveis zerados de gonadotropina, você não precisa estar repetindo o raio-x de tórax. Uma outra coisa importante e obrigatória é a presença da anticoncepção. Ela deve ser instituída imediatamente após o esvaziamento uterino. É obrigatório, é mandatório, uma vez paciente com quadro clínico de morfidatiforme confirmado pela histopatologia, esses pacientes não poderão engravidar nos próximos 12 meses. Se por acaso você perder essa paciente de vista, se você desaparecer, aí fica por conta e risco do acaso, ver o que nós vamos encontrar lá na frente.
expectativa de cura espontânea e quando se mantiver curva regressiva das dosagens de beta-HCG. Claro, à medida que o beta-HCG vem caindo, a sua expectativa de cura é importante. Ocorrendo nivelamento ou elevação dos níveis de beta-HCG, tem que pensar numa reativação da neoplasia trofoblástica. Aí tem que ver pulmão, se não está havendo metástase pulmonar, e se isso está acontecendo, aí já é um caso de neoplasia maligna. E aí vai ter que ter, então, um acompanhamento quimioterápico, que nesse caso vocês não vão poder fazer no interior. Vocês têm que caminhar para um nível terciário, para um caso que tenha segmento com forma, e fazer esse acompanhamento. De um modo geral, nós temos espontaneamente cura de 70% nos casos. Eu vejo que 30% ainda evoluem para as formas invasoras. Então, são pacientes que nós não podemos abandoná-las, né? É uma taxa relativamente alta de neoplasias malignas. E como é que a gente considera a remissão espontânea? Quando os níveis de beta-HCG decrescerem progressivamente negativarem. É aquela história que eu falei de vai diminuindo negativo, e aí por 3 exames semanais consecutivos é um processo de cura. Involução uterina e imediata cessação da hemorragia, involução da cistose ovariana, ausência de metástase ou infiltração miometrial e melhora rápida do estado geral. Então, isso a gente vê na clínica quando você obtém uma remissão completa da neoplasia trofoblástica. E por falar em involução da cistose ovariana, nada mais é do que isso aqui, um estímulo gonadotrófico. Níveis extremamente altos de gonadotrofina, eles atuam ao nível dos ovários, fazendo sua estimulação ovariana e produzindo líquido dentro desses ovários. Então, essa é a imagem característica. São anexos grandes, anecoicos, cheios de líquido dentro deles. Uma vez sendo constatado a presença dos cistos tecno-uterínicos, o tratamento para esses casos é só observar. Não tem que fazer nada com esses ovários. À medida que os níveis de gonadotrofinas vão caindo, esse estímulo desaparece sobre os ovários e eles voltam ao seu estado original. Então, isso não é caso de indicação cirúrgica. É até um erro fazer intervenção cirúrgica com esse tipo de patologia. E para os casos em que, em vez de você ter um decréscimo dos níveis de gonadotrofina, você tem a persistência dele, então tem que seguir para o tratamento quimioterápico. Então, via de regra, continua os níveis de beta-HCG elevados, aquele útero grande ainda para a idade gestacional, cistose ovariana, e laudo histopatológico, trofoblástica, infiltração, etc. Isso não tem muita importância. O que tem que ser visto é que os níveis de beta-HCG não diminuem, o útero continua grande para a idade gestacional e presença de sangramento além de cistose ovariana. Então, isso são sugestivos, ou melhor, sinônimos de colocarcinoma. Essas pacientes são encaminhadas para o processo de quimioterapia, que de duas maneiras se faz, ou de maneira única ou de maneira polioquimioterápica. De maneira única se observa usa-se o methotrexate 50 microgramas por metro quadrado, em uma série entre as séries entre 7 e 14 dias, e a polioquimioterapia é o EMA-COR. Esse tipo de tratamento
é feito especificamente nos serviços que mantém o serviço de quimioterapia, e já não tem sentido nem o que fazer com essas pacientes no interior. Elas têm que ser encaminhadas para o hospital terciário, maternidades que dispõem desse tipo de tratamento. Eu acho que esse aqui era o último slide que eu tinha para mostrar para vocês. De formas que eu procurei ser bem sucinto, trazendo mais um tópico da obstetrícia para vocês, dizendo que a neoplasia trofoblástica é uma patologia que deve ser encarada de frente pelo ginecologista, não é para ter receio de encará-la, especialmente nos processos de esvaziamento. Não há porquê. O importante é você ter níveis de gonadotrofina qualitativos. Você tem quantidade, saber dosar e identificar em que nível estão as gonadotrofinas. Uma ultrassonografia para avaliar o tamanho desse útero e o tamanho dos ovários e proceder ao esvaziamento. Isso sendo feito, faz-se o segmento. Esse segmento terá que ser por um período não inferior a 12 meses. Se durante esse procedimento, esse tempo, houver recorrência ou persistência do nível de gonadotrofina, aí caracteriza o caso de maior invasor e vocês encaminham então para os hospitais terciários. Muito obrigado a todos e até outra ocasião. Uma boa tarde.